Bem-vindo a mais um briefing diário da Autoridade de Saúde Regional, onde se atualizam diariamente os dados sobre o novo coronavírus na região. Hoje, mais um dia sem casos positivos. Foram feitas 235 análises, tendo estas não obtido qualquer resultado positivo. Há assim a destacar no dia de hoje 2 casos de recuperação, todos na ilha de São Miguel, 2 mulheres de 45 e 92 anos. Salientar que esta de 92 anos é uma idosa proveniente do lar do Nordeste. São então agora na região 38 casos positivos. Este número tem vindo a baixar diariamente com o número de casos recuperados. Todos os dias a haver casos recuperados. Dentro de momentos, Tiago Lopes fará então o ponto de situação. Boa tarde a todos. 12 de maio, uma data especial, um cumprimento especial também a todos os enfermeiros e enfermeiras neste Dia Internacional do Enfermeiro. Uma data diferente também que nós estamos prestes a, não digo a assinalar, mas a fazer 2 meses de conferências diárias e começando por aí mesmo, dizer-vos que, derivado da evolução do surto e do ponto de situação a nível epidemiológico neste momento na região, iremos passar a fazer as conferências, os briefings às terças e sextas-feiras e, portanto, deixando de fazer a comunicação por esta via diariamente, mantendo ainda assim os comunicados diários com informação através da publicação na página do Governo Regional dos Açores de informação relativamente ao ponto de situação da evolução do surto. Posto isto, retomando no ponto de situação de ontem, nós ficámos com 8 casos suspeitos na região, 8 casos em 197, ou melhor dizendo, 8 casos suspeitos em 197 casos, que incluem 189 no âmbito dos rastreios organizados que se estão a realizar. Desses 8 casos tivemos 2 negativos e 6 ficaram a aguardar por colheita e análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje tivemos apenas um caso de novo, um caso suspeito, em 550 casos, nos quais se incluem, por essa via, 549 no âmbito dos rastreios que estamos a realizar. Este caso suspeito já teve a sua análise laboratorial concluída e foi negativo. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 955 pessoas em vigilância ativa e temos neste momento 952 distribuídas pelas ilhas na região e em articulação com as delegações de saúde. Em termos de internamentos, registramos hoje alterações ao nível dos internamentos nas unidades de saúde da região. Temos atualmente 12 pessoas internadas, mantemos o utente internado no Hospital de Santo Espírito e da Ilha Terceira e no Hospital do Divino Espírito Santo vemos uma redução do número de utentes de internados para 11 atualmente, por via de um caso recuperado de uma utente do sexo feminino de 92 anos que tinha sido transferida e estava a ser tratada no Hospital do Divino Espírito Santo, tinha sido encaminhada da estrutura inicial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste. Em termos de contexto domiciliário, temos também algumas alterações. Temos neste momento 26 pessoas que se encontram em recuperação e em acompanhamento clínico em contexto domiciliário, 2 delas na Ilha do Faial, 2 na Ilha Graciosa, 3 na Ilha do Pico e 19 atualmente na Ilha de São Miguel, por via de um caso verificado hoje também de recuperação de infecção pela Covid-19, neste caso uma funcionária, uma profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, de 45 anos, que vê assim concluído o seu processo de recuperação de infecção. Temos atualmente, por via destes 2 casos de recuperação, 91 casos de utentes recuperados aqui na região, 61 na ilha de São Miguel, que é a única alteração a registar relativamente ao ponto de situação de ontem, sendo que as restantes ilhas mantêm o mesmo número de utentes recuperados. Igual número temos relativamente aos óbitos, mantemos o número de 16 óbitos registrados neste momento na região
e temos um decréscimo do número de casos positivos ativos, 38 neste momento, 30 na ilha de São Miguel, 3 na Ilha do Pico, 1 na Ilha de São Jorge, 2 no Faial e 2 na Graciosa. Desde o início do surto, ultrapassámos a fasquia das 10 mil pessoas testadas neste momento na região. Cifram-se atualmente em 10.260 pessoas testadas, sendo que 9.587 tiveram um resultado negativo, 528 aguardam, conforme eu disse, maioritariamente este número é respeitante a pessoas em âmbito dos rastreios que estamos a realizar e onde se incluem os 6 casos suspeitos. 38 positivos, 91 recuperados e os 16 óbitos. Em termos de profissionais de saúde, 2.861 profissionais de saúde testados atualmente na região, 2.785 com resultado negativo, 9 positivos ativos atualmente, por via das recuperações registadas, que se cifram atualmente em 17, e 50 aguardam colheita ou amostra no âmbito, como todos devem compreender, dos rastreios que estamos a realizar em algumas das unidades de saúde da região. Por via desta recuperação, desta utente do sexo feminino de 92 anos, do lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia Nordeste, temos então agora neste momento, dos 38 casos positivos registados na estrutura residencial, 14 deles mantêm resultado negativo até ao momento de todos os testes que nós realizamos, 11 positivos ativos, 15 recuperados e 12 óbitos. E, portanto, este é o ponto de situação relativamente à evolução do surto provocado ou da pandemia provocada pela Covid-19, e deixarem então aqui um espaço para poderem colocar as vossas questões. Nós ficamos hoje a saber ao nível nacional que a partir de segunda-feira são retomadas as visitas nos lares, por um lado, e ficamos a saber também que os profissionais de saúde vão poder tirar férias. Perguntar se na região há alguma decisão em relação a estas duas matérias. Para já, até ao momento, ainda não. Estamos em análise, em apreciação, tal como temos vindo a fazer nos últimos dias, como eu tenho dito, da situação epidemiológica a nível regional, e apesar de a nossa situação ser mais favorável do que aquela que se verifica neste momento no continente, e pese embora a Direção-Geral da Saúde tenha tomado essa decisão de emitir essas orientações, como todos devem compreender, nós temos sido mais cautelosos e mais zelosos, digamos assim, se é que podemos dizer, sem qualquer tipo de crítica àquilo que têm sido as opções tomadas ao nível do território continental, e estamos a avaliar essa situação. Para já, não posso dizer que irá até ao final desta semana ou também igualmente no início da próxima semana ser tomada igual decisão, podê-lo-á ser. No entanto, para já ainda estamos a proceder a rastreios nas estruturas residenciais para idosos, nas unidades de cuidados continuados integrados da região, nas casas de saúde, e, portanto, dependendo dos resultados que vamos obtendo, da evolução da situação epidemiológica na região, poderemos a qualquer momento ter essa decisão em conjunto com os devidos responsáveis por parte do Governo Regional. E é uma situação que estamos a acompanhar, mas pese embora a DGS tenha tomado essa decisão, não é por a ter tomado que iremos, de certa forma, fazer igual só por isso mesmo. Iremos avaliar a situação na região e depois, ponderadamente e com a devida análise, tomar essa decisão. Tem dito que a região também já está a produzir algum conhecimento no que diz respeito também ao comportamento do vírus e da Covid-19. E sabemos também que esta informação é partilhada com o Instituto Ricardo Jorge. Perguntar-lhe se na região estes dados são trabalhados cientificamente ou se essa é mesmo uma parte que fica só para o Instituto. Não, é feita em articulação. Aliás, por via disso mesmo, temos tido essa maior proximidade e esse maior contato com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Temos trocado várias impressões com eles, impressões e amostras, mesmo até amostras biológicas que temos encaminhado para o Instituto para testarem, e também fazemos a devida investigação, de modo a que produza conhecimento e mais conhecimento sobre o comportamento do novo coronavírus. E não só... Estamos a trabalhar também com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, naquilo que são os próximos passos
no âmbito do combate a esta pandemia e no eventual pós-pandemia, nomeadamente naquilo que diz respeito à realização de testes rápidos, à realização de testes serológicos. O Dr. Fernando Almeida, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto, ligou-me há muito pouco tempo precisamente a aferir isso, a colaboração por parte da Região Autónoma dos Açores e da Direção Regional da Saúde, em continuais de colaboração com o Ricardo Jorge, para participarmos nestes testes sorológicos que poderão ser aplicados no nosso país e, portanto, essa estreita articulação tem sido mantida já muito antes do surto provocado pelo novo coronavírus e iremos, de certeza, mantê-la durante as próximas semanas e os próximos meses naquilo que diz respeito à Covid-19. E, portanto, todo este trabalho tem sido feito e esperemos que derivado às situações que identificámos cá na região e, como eu disse, atendendo à fase em que nós estamos, temos mais disponibilidade para testar e para retestar e avaliar, analisar, estudar os casos que nós temos cá na região. Esperemos que depois possamos contribuir com algum conhecimento produzido relativamente ao novo coronavírus. Boa tarde. Em relação a rastreios, disse que ainda prosseguem algumas unidades de saúde. Entretanto, o número dos casos que aguardam hoje sobe um pouco e em relação a rastreios sobe bastante, são 522. Eu gostava de saber se isto também está relacionado com os rastreios que, entretanto, pelo que temos conhecimento, começaram a fazer a professores também das escolas que ou abriram ou que vão abrir, e se confirma este início destes rastreios. E há uma pergunta que tem surgido em relação aos consultórios médicos, mais até de dentistas, se estes profissionais que trabalham em consultórios privados também vão ser testados ou não. Não, relativamente aos privados não iremos testar porque não será essa a nossa prioridade neste momento. A nossa prioridade efetivamente são utentes, profissionais do Serviço Regional de Saúde, fora do Serviço Regional de Saúde a população mais frágil, mais vulnerável, nomeadamente a população mais idosa e que se encontra institucionalizada em unidades de cuidados continuados, estruturas residenciais para idosos e casas de saúde, e portanto não será o setor privado efetivamente a nossa maior preocupação, até porque o setor privado pode realizar testes se assim for o seu interesse. Agora, muito bem, como referiu, efetivamente nós temos este aumento do número de pessoas a serem testadas no âmbito dos rastreios que estamos a realizar, e os profissionais de saúde também, relativamente a ontem, registra-se esse aumento, por via desse trabalho que tem vindo a ser feito. Por um lado, as equipas que se encontram, como eu tenho referido, em esquema rotativo e que iniciam agora funções, são testadas antes de iniciarem funções. E como muito bem referiu, efetivamente, como tinha comunicado há uns dias atrás, nós iríamos iniciar estes rastreios à semelhança daquilo que está a fazer nos lares de idosos, cuidados continuados e casas de saúde, também às escolas, e já o iniciámos e, portanto, é expectável que nos próximos dias, efetivamente, o número de rastreios suba de forma bastante significativa. Iniciámos já com alguns docentes, com alguns dos alunos. As ilhas, posso lhe dizer, neste momento temos já na Terceira, no Faial, Graciosa, Pico e em São Jorge, e, portanto, agora ao longo dos próximos dias iremos ter um número bastante significativo de pessoas em âmbito de testes realizados ao abrigo dos rastreios. Já que falamos em escolas, nas medidas de flexibilidade que foram apresentadas, ficou sempre em suspenso a abertura, pelo menos em 6 ilhas, das creches, dos lares, das creches, dos jardins de infância e dos ATLs. Acho que a expressão que se utilizava era a reabertura está a ser analisada consoante até as infraestruturas que tinham, etc. Entretanto, por exemplo, um caso concreto, a Câmara Municipal da Praia da Vitória anunciou em comunicado que da sua rede municipal de creches e ATLs, até dia 15 de junho não ia haver abertura, ou seja, adiaram para já até 15 de junho a abertura. O que eu queria saber era se, de facto, este é uma indicação da Autoridade de Saúde, que até 15 de junho não vão haver essas reaberturas, ou se estão a ponderar nestas 6 ilhas, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, abrirem antes deste período de 15 de junho.
Esse é um assunto que, curiosamente, ainda hoje de manhã o abordei com o Sr. Secretário-Geral da Solidariedade, no sentido de trabalharmos de forma articulada relativamente a essa matéria e que tem que ser analisada em conjunto também com os restantes elementos do elenco governamental. Antes mesmo de chegar à questão municipal e àquilo que possa ser a ideia, a opinião, o entendimento dos diferentes municípios. Tem que ser pensado em conjunto e de forma articulada, novamente, como eu digo, atendendo àquilo que é a situação epidemiológica em cada uma das ilhas, em cada um dos concelhos, em cada uma das freguesias e, portanto, sobre isso, a seu tempo, haveremos de comunicar essa reabertura, se houver lugar a isso mesmo, mas a seu tempo, com a devida ponderação e com a devida análise relativamente a essa matéria, pese embora os municípios possam ter o seu entendimento e a sua avaliação dentro daquilo que é o seu conhecimento da evolução do surto ao nível concelhio. Mas relativamente a isso, muito em breve depois poderemos eventualmente dar novas informações relativamente àquilo que diz às creches, jardins de infância, ATLs e outros centros de atividades ocupacionais. Eu tinha mais uma questão. Esta tem a ver com mais um esclarecimento. Nós também funcionamos um bocadinho com o feedback que as pessoas nos vão dando e hoje temos uma reportagem acerca de algumas queixas, podemos dizer assim, sobre pessoas que estão à espera do nascimento dos filhos, grávidas, da Ilha do Pico. Tenho a certeza que também já têm conhecimento destas queixas, devem ter chegado também assim. No sentido de que é muito complicado se deslocarem ao Faial, as coisas às vezes não funcionam muito bem, dizem, uma queixa recorrente é que têm que esperar muito tempo para voltar à ilha, depois fazem as quarentenas e como são pessoas também numa posição um bocadinho mais frágil, para elas às vezes é custoso cumprir certas regras. Queria saber, da sua parte, se tem a consciência que isto de facto é algo difícil, se há alguma coisa que não está a funcionar de acordo com as indicações da Autoridade de Saúde Regional, que poderia ser, digamos, resolvida, se podemos dizer assim. Isso vai ao encontro daquilo que já falámos, penso até ontem e já o havíamos falado em outro dia. São os que eu na altura referi, os descontentamentos, a revolta e a insatisfação de algumas das pessoas pelo facto de pensarem que efetivamente tudo volta ao normal e tudo se pode proporcionar de forma livre e rápida, atendendo àquilo que era o hábito até ao surgimento do surto aqui na região. Efetivamente ainda não estamos nessa fase, estamos a caminhar para melhorar as condições de circulação e de assistência, nomeadamente naquilo que diz respeito aos diferentes tipos de casos que são atendidos nas unidades de saúde da região, que lá está que o caso das grávidas é um particular, mas importa dizer que no caso das grávidas, e nomeadamente naquilo que diz respeito entre o Pico e o Faial, terão sido ao longo de todo este surto as pessoas que mais beneficiaram de condições para poderem circular interilhas. Eu recordo de situações, por exemplo, como na Ilha das Flores, em que efetivamente foi mais difícil porque se tinham de deslocar de avião para uma unidade mais diferenciada e houve sempre exceções no caso da Ilha do Pico e da Ilha do Faial, e nomeadamente para casos médicos e naquilo que diz respeito ao caso das grávidas. E, portanto, se as coisas ainda não estão a ir ao encontro daquilo que esperam, é porque efetivamente a situação epidemiológica também não o permite, mas posso avançar desde já que muito em breve iremos ter alterações naquilo que diz respeito às quarentenas e às deslocações interilhas ali do Triângulo, até porque isso foi um trabalho que tem sido feito em conjunto com as delegações de saúde concelhias, com o Hospital da Horta, com a Unidade de Saúde Ilha do Pico, têm transmitido essa informação e que nós iremos muito em breve proceder a uma atualização daquilo que consta atualmente na circular da Direção Regional da Saúde, que regula esses procedimentos para as deslocações e o cumprimento dessas quarentenas. De qualquer das formas, como eu já tinha dito atempadamente, já antevendo esses descontentamentos que iriam surgir,
peço a compreensão e a colaboração de todos para que deem tempo para que tudo se ajuste e voltemos progressivamente a uma nova normalidade, como eu já tive a oportunidade de referir. Em relação aos rastreios, disse há pouco que a retoma das visitas aos lares estava muito dependente até dos rastreios que estão a fazer. Tem ideia de quantos lares já foram sujeitos a rastreio e quando poderá estar concluída esta primeira ronda em todos? Não lhe consigo dizer agora em concreto, porque não tenho o número presente, mas não deve faltar muito para termos esses rastreios concluídos. E muito sinceramente penso que não devemos ter pressa para que levantemos algumas das medidas mais restritivas e de contenção que foram implementadas por via daquilo que foi feito ou pensado e implementado, nomeadamente a nível do território continental. Devemos manter o nosso plano com a devida calma e a devida parcimónia e lá chegaremos a seu tempo a essa nova normalidade e abrir espaço para que utentes e suas famílias possam reencontrar-se com as devidas condições de segurança para que não exista nenhuma situação que possa colocar em risco qualquer um dos utentes, funcionários ou visitas que possam ocorrer nas estruturas residenciais para idosos, cuidados continuados ou casas de saúde. A seu tempo será comunicado esse levantamento dessas medidas, mas sem qualquer tipo de... Eu peço desculpa, não levei a mal o que eu dizer, sem qualquer tipo de pressa. Eu compreendo que da parte das famílias existe efetivamente essa necessidade e da parte dos utentes de contactar com as suas famílias e de os reencontrar, de os ver, até porque todos nós também temos familiares e também gostaríamos de o ter feito já há muito mais tempo. Mas com a devida calma, porque para assegurarmos que temos todas as condições para esse regresso à normalidade. Esses rastreios serão feitos de forma continuada, suponho? Sim, a ideia precisamente é nós fazermos, como eu já tenho dito, um ponto de situação a diferentes níveis, no setor terciário, no setor secundário, no setor primário, também com os rastreios aos profissionais de saúde no âmbito dos cuidados de saúde primários, das unidades de saúde ilha, que se encontram com equipas em esquema rotativo. E a ideia é, efetivamente, ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, irmos fazendo esse ponto de situação, de modo a cautelarmos alguma situação que possa escapar àquilo que é a vigilância epidemiológica que é realizada na região. Portanto, será expectável que assim seja feito. Não consigo dizer já neste momento com que frequência, porque tudo dependerá das restantes medidas que irão ser implementadas e da restante abertura da região para o exterior, e portanto é nesse sentido que nós iremos trabalhar e iremos comunicar essas alterações a seu devido tempo. E também de testes serológicos de colaboração com o Instituto Ricardo Jorge, já há alguma data para que isso comece a ser feito também na região? Não temos data. Volto a dizer, as coisas demoram o seu tempo. Eu sei que é difícil de compreender para a maioria das pessoas, mas não podemos apressar coisas que, e até ainda há pouco, quando também existia alguma informação na comunicação social, de haver referência a testes rápidos que foram implementados em alguns países e que agora se verifica que não têm a sua devida eficácia. E, portanto, é nesse sentido que o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, tem trabalhado também connosco, com a devida ponderação, verificar se efetivamente temos condições e se os testes são fidedignos e são eficazes para a sua validação, e é nesse sentido que estamos a trabalhar com a devida calma, até atendendo à situação epidemiológica que nós temos neste momento no país, que nos permite ter essa ponderação. E, portanto, sem nenhum timing definido, porque importa-nos, sobretudo, é ter a segurança de que a resposta que vai ser dada é a melhor para a população. Da Rádio Horizonte perguntam se os rastreios nas escolas serão todos feitos antes do início das aulas no próximo dia 18. Esperemos que sim, estamos a trabalhar para isso. A verdade é que, como todos devem compreender, neste momento são, para não dizer milhares, mas pelo menos umas quantas centenas de testes que irão ser realizados. Não posso afirmar porque, como devem compreender, estando alunos incluídos nos possíveis destinatários dos testes,
temos de ter o consentimento dos encarregados de educação e, portanto, às vezes pode haver alguma demora por via desses contactos são realizados, das respostas que são fornecidas e depois dos posteriores contactos para o agendamento desses testes. Mas, efetivamente, é a nossa intenção ter estes rastreios concluídos o mais rapidamente possível. Da Antena 9 e relativamente à questão também colocada pela RTP Açores, nomeadamente na deslocação de grávidas, perguntam se essas alterações que estão a ser pensadas vão incluir também doentes oncológicos. Possivelmente, sim. É uma avaliação que nós estamos a fazer em conjunto, como eu disse, de todos os casos médicos e possivelmente também poderão ser incluídos, sim. Também da Antena 9 perguntam se o uso de máscaras por crianças é alvo de recomendações especiais. É alvo de recomendações especiais para o público em questão, sendo crianças que lá está que tem que haver um especial cuidado pela forma como manuseiam e utilizam a máscara, um especial cuidado com o acompanhamento e com a vigilância do seu uso e, portanto, essa informação também já foi transmitida aos diferentes responsáveis para que, no contexto prático, possam fazer essa devida monitorização, atendendo a que, como todos devem compreender, é uma população muito mais difícil de que cumpra as orientações e recomendações que nós temos dado relativamente ao uso e à utilização de máscara. Mas é uma aprendizagem que também a população infantil irá fazer e, portanto, que nós iremos acompanhar ao longo dos próximos tempos. Concluído então aqui mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Olhamos agora para os números, são 38 os casos positivos, 91 recuperados e 16 óbitos. São agora 4 as ilhas sem casos positivos: Corvo, Flores, Santa Maria e Terceira. De salientar aqui também, como o Diretor Regional da Saúde disse no início desta conferência de imprensa, estas conferências acabam diariamente, voltam apenas às terças-feiras e às sextas-feiras, um sinal de que também as coisas estão aqui a melhorar nos Açores. Terças e sextas-feiras são os dias então escolhidos para estas conferências de imprensa. Voltamos na sexta-feira. Até lá.